Olá, amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Com muita alegria que nós damos início a mais um estudo da nossa Casa Espírita e que agora já virou tradição, né? As últimas segundas-feiras de todos os meses, nós trabalhamos a Revista Espírita. Nessa segunda, nós vamos trabalhar a Revista Espírita de agosto de 1858 e nós resolvemos trazer, né, uma dinâmica um pouquinho diferente, mas renovada. Então, nós convidamos, né, a Tainara. Boa tarde, gente. E o Matheus. Oi, pessoal. Para estar aqui trabalhando a revista com a gente hoje, a Tainara e o Matheus são da Mocidade Espírita Fonte Viva, que é a mocidade do NEFA, e nós vamos conversar um pouquinho sobre os artigos da revista. Para me ajudar, né, nessa condução, quem vai estar com a gente aqui hoje também é o Vinícius. Olá, gente. Possamos ter um ótimo estudo. Então roda a vinheta. Isso, para animar a gente um pouquinho, né? Essa vinhetinha que nos faz sentir estarmos lá dentro do núcleo, né? No núcleo espírita. Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial para que a gente possa começar a trabalhar um pouquinho a revista espírita. O Vinícius vai fazer a prece para nós. Então, vamos, acalmar os nossos pensamentos, tentar nos equilibrar com o plano superior, agradecendo ao Mestre e à espiritualidade amiga que sempre nos acompanha por mais um dia de vida, pela oportunidade de poder trabalhar, de podermos ter conhecimento e divulgar essa doutrina que é esclarecedora, que nos dá um consolo maior, que nos ampara, e que possamos não só conhecer, mas colocar em prática os ensinamentos que Jesus veio e nos trouxe na terra do amor. Agradecemos por essa casa, o Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, onde nossos corações se unem no trabalho do bem. Que possamos ter um estudo bom e que possamos todos sair daqui mais calmos, mais aliviados e com mais força para continuar essa nossa caminhada em busca da perfeição. Muito obrigado, Vinícius. Vamos começar, então. Hoje nós temos 5 artigos da Revista Espírita e quem vai fazer, né, o comentário do primeiro artigo, que se chama Contradições na Linguagem dos Espíritos, é o Matheus. Fica à vontade, Matheus. Então, esse primeiro capítulo, né, das contradições, ele começa primeiro falando que no começo do Espiritismo existiam muitas contradições e até conturbações no meio, porque eram muitas informações novas chegando, né? Eram muitas informações e acabava existindo muitas contradições, ficando meio confuso porque estava no início da obra, né? Só que Kardec, ele fala no começo desse capítulo que ele entendia isso como uma coisa normal de qualquer ciência que estava começando, porque ele falava que pela falta de conhecimento, pela falta de um estudo aprofundado, era muito comum essas contradições e essas conturbações e essas coisas meio erradas estarem ali, sabe? Só que na medida que Kardec foi estudando e se aprofundando, ele achava que essas conturbações, contradições iam se extinguir, né? Iam parar de existir. Então Kardec, sabendo disso, ele começa a estudar sobre o assunto, né? Ele começa a ir a fundo e depois que ele estudou bastante, ele percebeu uma coisa. Ele percebeu que existiam várias subdivisões de espíritos, que não existiam só espíritos bons e espíritos maus, existiam vários níveis, que iam desde os espíritos mais inferiores até os espíritos mais superiores. E Kardec, percebendo isso, ele dá até um exemplo, né? O exemplo do cogumelo, né? Que ele vem falar para a gente que existiam pessoas que poderiam falar para você assim: o cogumelo é muito ruim, se você comer ele você vai passar muito mal e vai ser muito ruim para sua saúde.
E existiam pessoas que iam falar, nossa, ontem eu comi um cogumelo na janta e estava maravilhoso, era a melhor coisa do mundo. Então Kardec ele vê que precisaria de um observador, uma pessoa de fora, para analisar e dizer para a gente, existem sim cogumelos que são venenosos, que são ruins para o ser humano, mas também existem cogumelos que são bons. E ele aplica esse exemplo aos espíritos, né? Como existiam espíritos que às vezes estariam ali para tentar atrapalhar mesmo, para tentar fazer a obra, digamos assim, não ir para frente, e como existiam espíritos que muitas vezes eles iam fazer força para aquela obra dar certo, né? Os espíritos bons, né? Então, Kardec, o que ele pensou em fazer é uma espécie de filtro, né? Ele ia filtrar esses espíritos que eram, digamos assim, malfeitores, que queriam atrapalhar, e deixar só os espíritos que realmente queriam ajudar a obra a ir para frente, né? Um exemplo que eu gosto de pensar sobre essa parte é um exemplo que eu pensei do professor e do aluno, né? O professor, muitas vezes, ele domina bastante aquela matéria, aquele estudo, né? Porque ele estudou várias vezes, ele já se aplicou naquilo, então ele sabe bastante. Já o aluno, ele não tem total conhecimento sobre aquilo. Muitas vezes ele não sabe, ele sabe rasamente. Então o que Kardec tinha que fazer? Ele tinha que filtrar esses alunos desses professores, né? Então, tipo, com o passar do tempo, ele foi criando maneiras de tentar entender como queria fazer esse filtro, digamos assim. Essas maneiras ele cita no final dessa revista, que ele vem citar 7 causas principais para essas contradições acontecerem no começo da obra, né? Então ele vem com a primeira, que muitas vezes era causada as contradições pela ignorância dos espíritos mesmo, né? Muitas vezes os espíritos, não é nem que eles queriam praticar o mal, ou que eles eram realmente maus. Às vezes, pela falta de conhecimento e pela ignorância deles, eles acabavam não entendendo que eles estavam realmente fazendo mal, ou realmente atrapalhando. Então, isso acabava gerando contradições, né? Existe também os espíritos que eram inferiores, mas que eles se passavam, ou eles colocavam o nome deles de espíritos superiores, fazendo causar muita confusão em Kardec, porque se chega um espírito, por exemplo, que se diz, por exemplo, Jesus, Santo Agostinho, você fica até com medo de achar que ele está errado, né? Porque é um nome muito forte, né? Então, o que ele fez foi, só que, claro, um espírito que é inferior, você percebe claramente quando ele não, pelo jeito que ele é raso, né? Pela falta de profundidade que ele tem. Mas isso era um fator que causava bastante contradição, esses nomes que eles se colocavam, né? Outra coisa que é muito interessante é os defeitos do próprio médium, né? Que os médiuns, às vezes, eles não estavam totalmente aptos a passar a mensagem. E por eles não estarem totalmente aptos, muitas vezes eles poderiam passar a mensagem, às vezes de forma equivocada, ou não exatamente como o espírito queria passar. Outra coisa que é muito interessante é a insistência que as pessoas tinham para obter as respostas, só que essas muitas vezes eram espíritos inferiores, digamos assim, disfarçados, que estavam ali, né? Então, muitas vezes acabava deles perguntar, insistir, mas aquele espírito ele não tinha uma profundidade para realmente responder à altura, né? E outro fator, né, que é o quinto fator, que é muito importante, que é, às vezes, o nosso planeta, o nosso desenvolvimento não estava apto, os espíritos não precisavam falar naquele momento o que eles precisavam. Então, tinham muitas perguntas que, às vezes, não precisavam naquele momento ser respondidas, mas que mais para frente viriam a ter respostas, né? Outra coisa, que é o sexto fator, é que existiam, digamos assim, muita insuficiência da linguagem, né? Tipo, às vezes no nosso planeta, no nosso conhecimento daquela época, não tinham palavras ou não tinham conhecimento para falar de algumas coisas do incorpóreo, né? Do mundo espiritual. Então era meio difícil fazer essa relação e isso acabava gerando, querendo ou não, contradições, né? E a última causa é a causa da interpretação, que Kardec fala. Que ele fala que uma frase que os espíritos que chegava podia ter várias interpretações. Pessoas podiam interpretar aquela mesma frase de várias formas diferentes, né? Então, isso acabava gerando, querendo ou não, contradições. Mas depois que Kardec elaborou essas 7 principais causas, o caminho ficou, de certa forma, mais tranquilo, né?
porque eles já tinham uma noção de que poderiam ter espíritos ali que não estavam querendo ajudar, e como teriam, sim, espíritos que estariam ali para ajudar o Kardec na obra, né? Então, esse é o capítulo das contradições na linguagem dos espíritos. Alguém quer fazer algum comentário? Pode falar, Vinícius. Não, achei engraçado, que eu acho que ainda é a gente imaginar o problema, não o problema, na dificuldade que Kardec teve, né, no início, porque hoje em dia, até no trabalho mediúnico, ainda se tem isso, né? Você recebe a mensagem, não sabe, né, qual o espírito que está fazendo essa comunicação, se é um espírito superior, às vezes, igual o Mateus trouxe, né, esse espírito se traz, né, como um espírito superior, mas a mensagem às vezes não condiz. E hoje tem-se o crivo da mensagem, né, para tentar, tipo, ó, Jesus não falaria isso, ou então outro certo espírito nesse grau evolutivo que a gente conhece não falaria isso. E Kardec, na época, não tinha, né, esse todo conhecimento que a gente tem hoje, né, graças até ao trabalho dele. E outro ponto que eu elenquei como a espiritualidade trabalha, né? Porque até no começo da obra, se a gente vê essa parte de efeito físico, normalmente eles utilizavam os espíritos menos evoluídos, né? Que foram lá e participaram das mesas girantes, tudo. E isso foi o início da doutrina que a gente tem hoje, né? Então, para a gente ver como a espiritualidade sempre aproveita tudo que acontece, né? Por mais, eu acho que todo mundo faz a diferença, independente do grau de evolução de cada um. Posso fazer Pode um falar, comentário Mateus. também? É muito interessante que a gente, olhando do ponto de vista que a gente tem hoje, é mais fácil, né? Mas imagina naquela época que estava começando ali. Então, ele não tinha uma base do que era espiritismo. Ele estava tentando entender ali na hora. Então, tipo, você vê que ele cria todo um raciocínio para tentar deixar o mais lógico possível dele conseguir interpretar essas mensagens, sabe? Que estava chegando. Então, é muito interessante isso. E é tão interessante a gente tomar consciência, né, de que esses espíritos, porque a gente sempre fala, esses espíritos, os espíritos, somos nós, né? Somos nós desencarnados. Do mesmo jeito que nós temos aqui, né, encarnados, pessoas inconsistentes, pessoas que não têm conhecimento sobre assuntos e muitas vezes, né, querem parecer que têm, né, ou agir como se soubesse. No mundo dos espíritos também tem pessoas que se divertem e acham que é interessante fazer, né, esse tipo de, na visão deles, brincadeira, né, mas entre aspas, porque a gente sabe, né, como isso acabou conturbando um pouquinho essa época da codificação, né, mas às vezes foi até bom, né, porque Kardec precisou estabelecer critérios que facilitaram para ele, né, e que tornaram essa organização da obra, né, da doutrina espírita mais consistente, né, porque tinha critérios ali a serem observados. Mais algum comentário? Podemos seguir? Podemos. Então vamos lá. O próximo item, né, o próximo artigo, chama-se A Caridade, pelo Espírito de São Vicente de Paulo, e quem vai comentar para a gente é o Vinícius. Fica à vontade, Vinícius. Então, o Mateus trouxe para a gente, né, referente um pouco à classe dos espíritos, agora a gente vai ter um exemplo de um espírito que fez a diferença aqui na Terra, né, que ele foi bom, né, ele praticou um pouco desse amor que Jesus veio nos trazer. Antes de trazer, né, alguns pontos importantes dessa mensagem que ele nos trouxe sobre a caridade, eu fiz uma pesquisa para saber quem foi São Vicente de Paulo, né, quando encarnado. Ele nasceu em Paris no ano de 1581 e faleceu em 1660. Desde cedo ele já destacou por ser uma pessoa muito inteligente e devotada. Aos 19 anos ele já tinha sido nomeado sacerdote, quer dizer que é a liberação da igreja, né, para ele poder pregar como se fosse um padre, porém não era um padre ainda. Quando ele foi nomeado padre, aí tem até uma situação que marcou um pouco a vida dele, que tinha uma viúva, na onde ele celebrava as missas, né?
que ela gostava muito das celebrações dele. E essa viúva, sabendo, né, que ele veio de uma família muito pobre, fez a doação para eles de suas heranças, que seria uma propriedade e um pouco de dinheiro, porém estava em outra cidade. E ele teria que ir lá buscar. E essas riquezas estavam lá na cidade de Marsella. Então, São Vicente de Paulo, né, pega um barco na época, vai até lá, pega esse dinheiro com o intuito de fazer a doação para o povo mais pobre, né, mais necessitado. Quando ele estava retornando num barco, piratas turcos roubam, né, assaltam esse barco e pegam todo o dinheiro e fazem todo mundo que estava no navio de escravo, de prisioneiros, né? Depois eles foram vendidos como escravos. Aí ele foi comprado por um químico, esse químico falece, o herdeiro dele vende ele para um fazendeiro. E esse fazendeiro ele tinha 3 esposas. E uma das esposas, né, vendo ele sempre cantando, pergunta o que significava essas orações, tudo, e ela acaba gostando muito. E ela vai conversar com o marido dela, né, que era o patrão do escravo então, né, o São Vicente de Paulo, falando para ele. E coincidência ou não, né, esse patrão, ele era católico, porém, com medo de ser caçado, né, na época que os cristãos eram caçados, né, ele se diz muçulmano. Aí ele também, né, começa a gostar muito das pregações de São Vicente de Paulo e acaba liberando São Vicente de Paulo para ir para Paris, para retornar, né, liberta ele, e acaba indo junto também com o intuito de se tornar cristão novamente. Aí, estou resumindo, tá, gente? Ele, chegando em Paris, eles acabam falando com o Papa, e o Papa deixa ele retornar, né, a ser padre, e esse patrão dele acaba sendo um monge, né, vai para um mosteiro e vira um monge. Como é que foi a caminhada dele? Ele sempre foi marcado por cuidar dos pobres, né? Então ele ia nas vilas mais afastadas, onde as pessoas não tinham tantas necessidades, né? E doenças também, pregava lá, fazia confissão dessas pessoas. Ele criou 2 centros de formação, né? Onde as pessoas pudessem se tornarem padres para estar auxiliando também essas pessoas. É um fato importante que teve uma época onde estava uma expansão marítima muito grande e eles pegavam os prisioneiros para trabalharem nos barcos, que antigamente era tudo no remo, né? Então não tinha mão de obra e os prisioneiros todos a prisão deles seriam ficar remando os barcos, né? E ele lutou muito pelas condições subhumanas, né, que o pessoal lá tinha. Até cita, né, que teve um dia que ele até se colocou no lugar de um deles para que esse pudesse ser liberto. Ele foi beatificado em 1729, né, considerado santo pela Igreja Católica, e a Igreja o trata como patrono de todas as obras de caridade da Igreja. Então, tudo que tem de caridade, eles nomeiam a ele, né? Então, essa foi a vida dele bem resumida que eu trouxe, só para a gente saber um pouco de quem, né, está trazendo essa mensagem para a gente. Na mensagem em si dele, eu não vou ler toda aqui, porque o tempo nosso é um pouco escasso, né? Eu vou só grifei alguns pontos importantes, e ele já começa essa mensagem falando que toda a eterna felicidade se contém nesse preceito, amar uns aos outros. E essa frase é uma frase bastante conhecida, né? Todo mundo conhece, a gente já sabe, né? Já ouve em muitos lugares, porém o que eu grifei aqui serve para mim, e creio para a maioria, né? Até pelo nosso grau evolutivo, é da gente não ter só o conhecimento, né? Tentar começar a praticar esse amar ao próximo, né? Parar de olhar um pouco para o nosso umbigo, né? E tentar ver um pouco o que o próximo também está passando, o que ele precisa, como a gente pode ser útil. Outro ponto, continuando aqui, ele fala: qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de íntima alegria a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Quer dizer, se a gente se sente bem, né, quando faz o bem para o próximo, às vezes a gente participa de uma campanha do quilo, auxilia alguém na rua, alguém me machuca, a gente para e ajuda, a gente se sente realizado, né, vem aquele negócio que vai lá no dentro, nossa, hoje o dia foi bom, né, fui útil para alguém, né,
E se a gente conhece essa sensação, todo mundo já a teve, por que a gente não faz constantemente, né? Por que a gente não torna isso uma rotina? Continuando aqui, ele traz também, por fechar o ouvido às suas divinas palavras, desprezam esse livro, que seria a doutrina, né, que até estava iniciando, consideram repositório de palavras ocas, deixam no esquecimento esse código admirável. Então, muitas vezes, até como na primeira frase, né, de amar ao próximo como a si mesmo, a gente tem o que tem que fazer na mãos, né? A gente sabe, tem o conhecimento da doutrina. Hoje a gente tem uma gama muito grande, né, de livros, de orientações. E por que a gente não o faz, né? Sabemos, né, que somos ainda espíritos imperfeitos, que estamos no mundo de prova e expiação, mas depende da gente, né? Abdicar um pouco das coisas mundanas, né, para poder vivenciar esse amor verdadeiro ao próximo, que é perene, né, que é o que a gente realmente vai levar. Aí, depois da mensagem em si, eles fazem 9 questões, um questionário de 9 perguntas para São Vicente de Paulo, e eu separei uma, que é o que muita gente muito usa quando a gente vê, às vezes, um mendigo ou alguém necessitado pedindo. E eles perguntam para ele, parece que dar discernimento às pessoas que não têm necessidade ou que poderiam ganhar a vida num trabalho honesto será estimular o vício e a preguiça. Se os preguiçosos encontrassem aberta com muita facilidade a bolsa dos outros, multiplicar-se-iam ao infinito, em prejuízo dos verdadeiros infelizes. Ou seja, ele está falando, a gente realmente tem que ajudar aquela pessoa que a gente vê, né? Às vezes tem uma pessoa jovem, forte, e a pessoa não quer trabalhar, está lá sentada pedindo, ou então, esse até é um argumento que às vezes a gente até usa para não ajudar ou para justificar a nossa não ação, né? E ele responde, se você pode, né, diferenciar que a pessoa pode ou não trabalhar, a caridade, então, vos obriga a fazer de tudo para arrumar um trabalho para ele, para proporcionar um trabalho, né? E ele fala também que existem falsos pobres que são capazes de simular com habilidade misérias que não possuem. E é para os tais que se deve deixar a Deus a toda justiça, né? Então, que a gente possa fazer o bem sem julgar, né? Jesus veio nos ensinar a não fazer esse julgamento. Aí, eu peguei só um trecho que está na questão 886 do Livro dos Espíritos, que é só um comentário que ele fala, a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, entendemos que não precisa preocupar com ela. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Eu acho que isso cai muito com o que a gente vive, né? Quando vai chegar uma pessoa importante ou uma visita em casa, a gente se arruma, a gente quer fazer tudo. Quando vem uma visita de uma pessoa importante na cidade, vem a movimentação que é, e às vezes passa uma pessoa pedindo alguma coisa na nossa porta e a gente finge que não está em casa, ou então inventa desculpas, né? E esse trecho fala bastante de caridade, né? Então, quem quiser ler depois um pouco essa mensagem é bem interessante. E eu separei 2 frases para finalizar o meu tema, que o tempo é um pouquinho escasso, que são atribuídas, né, a São Vicente de Paulo, a primeira frase é, não sei quem é mais carente, se o pobre que pede pão ou o rico que pede amor. E a segunda frase, 10 vezes irão aos pobres, e 10 vezes encontrarão a Deus. Nessa última eu achei legal, porque muitas vezes a gente fica em dúvida, né? O que fazer, qual que é o caminho que eu tenho que seguir, e o caminho é o do bem, né? Poder fazer o bem sempre que possível. Fazendo o bem, estaremos mais próximos de Deus e do que Ele veio nos ensinar, né? Do nosso propósito aqui na Terra. Muito bom, Vinícius. Eu até fiquei pensando, né, enquanto você estava falando, né, a questão da esmola, né, quantas vezes a gente se justifica e diz que não vamos ajudar financeiramente essa pessoa porque
né? Senão ela vai ficar sempre ali, vai ficar sempre naquele ciclo vicioso e acaba realmente sendo o que você falou, isso é uma desculpa, porque é muito mais fácil eu dar um dinheiro do que eu falar assim, não, peraí, deixa eu sentar, ver o que essa pessoa realmente precisa, se realmente ela precisa de dinheiro, se ela tem um vício e ela precisa ser ajudada ali no combate daquele vício, se ela realmente está tentando achar emprego e não está conseguindo. É muito mais prático, né, a doação material do que a doação do nosso tempo. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento com isso. É claro que a gente não vai mudar o mundo, né, e conseguir ajudar todas as pessoas. Mas será que a gente consegue ajudar uma pessoa bem ajudado? Melhor ajudar uma pessoa bem ajudado do que ajudar 50 pessoas, né, de maneira supérflua. Claro que toda ajuda é válida, mas que a gente procure, né, ser significativo, ser profundo naquilo que a gente procura fazer, né, naquilo que a gente vai fazer. Alguém quer fazer mais algum comentário? Pode falar, Tainara. Eu penso muito nisso, até porque muitas vezes a gente sai na rua, a gente encontra com pessoas nessa situação e, tipo, muita gente fala, tá aí porque quer, tá na rua porque quer. E eu penso, quão cruel pode ser esse discurso, porque a gente não sabe. E a gente está julgando previamente, sendo que a gente não sabe de nada sobre isso, não sobre a situação da pessoa. Porque eu penso, se a pessoa tá na rua, quer dizer que o lugar que ela poderia estar não deve ser bem pior do que a rua. Para a pessoa olhar e falar, não, eu prefiro ficar aqui. Eu penso que ela pode ter passado antes. O quão horrível pode ter sido para a pessoa. Então, mesmo se olhar, mas ela vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tudo bem. Ela vai fazer a escolha dela. A nossa escolha é ajudar. A gente está ali para conversar, para fazer alguma coisa diferente. E não ficar só olhando e pensando, tá aí, por que quer? Ah, vai fazer isso porque quer. Eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho mais dessa consciência também. Desse olhar carinhoso com o outro, que nem você falou. Muito bem, mais algum comentário? Eu tenho um comentário também. Essa parte que fala da caridade é muito interessante, porque a caridade, assim, você servir ao próximo, digamos assim, te dá um sentimento que é muito único, sabe? Essa sensação, você fala do coração pulsar, de ter ajudado alguém, tipo, é uma coisa muito, muito interessante, que é muito única, sabe? Que às vezes a gente, pelo cotidiano, pelo dia a dia, a gente às vezes acaba esquecendo como é bom, sabe? Quando a gente consegue ajudar alguém, seja de um ato pequeno a um ato grande, sabe? Então, é muito interessante isso, que às vezes passa desapercebido, né? Pois é, interessante como a gente, às vezes, parece que faz força para não ser feliz, né, Matheus? A gente sabe que é bom, a gente sabe que faz bem, mas a gente prefere focar nas coisas que nos dão prazer a curto prazo, que são as coisas do mundo material. Então, fica essas reflexões, né, que o pessoal conduziu para a gente pensar um pouquinho, né, sobre a caridade. E vamos para o nosso próximo artigo? Então, agora nós temos uma comunicação do espírito batedor de Dibelsdorf. Como nós somos brasileiros, eu e a Tainara vamos falar Dibelsdorf, porque a gente não sabe como pronunciar. Não faço a mínima ideia, então vai ser Dibelsdorf, gente. Fica à vontade, Tainara. Ótimo. E para comentar um pouco dessa história, antes de tudo, eu queria falar sobre a história das mesas girantes, que começou tudo em 1855, no meados de 1850. E era o quê? Eram várias reuniões onde haviam batidas na mesa que respondiam perguntas. As pessoas perguntavam e as mesas respondiam, assim por se dizer. Até chegou no ponto que Allan Kardec descobriu isso, foi tentar estudar um pouco mais sobre ela para descobrir que era comunicação entre os espíritos. Que os espíritos estavam respondendo tudo isso, que foi o começo do espiritismo, assim, foi aí que nem o Vinícius comentou. E comentando sobre esse caso, junto com ele tem o caso das irmãs Fox, que são 3 irmãs que elas escutavam batidas dentro da casa delas e achavam que, tipo, não sei, é um espírito, vamos ver o que vai responder, e faziam várias perguntas. E aconteceu tudo isso, e isso foi em meados de 1800 e pouco, 1850, 1840. E o caso que a gente vai comentar hoje, do espírito batedor, ele é um caso
mais antigo que eu não conhecia, tanto que meu primeiro contato eu sempre achei que, tipo, nossa, a primeira comunicação de efeito físico foi aí. Foi tipo, foi Irmão Fox, um tanto de coisa. Só que não. Teve um caso antes, não sei se é o primeiro. Provavelmente não, pode não. Tem muitos casos assim que a gente não conhece. Porém, ele vem antes disso tudo, que é esse caso do espírito batedor. Que é o seguinte. Uma mulher, ela começou a escutar batidas no quarto dela e ela estranhou muito, achando, nossa, tem alguém fazendo isso. Foi pegar um balde de água e foi falar, não, vou tacar na pessoa, porque ela não quer mais ser irritada, não. E na hora que ela chegou, na origem do barulho, não tinha ninguém. Não tinha nada, absolutamente nada ali. E ela começou a ficar mais assustada e foram ver, falaram, deve ser rato, vamos fazer uma vistoria, fazer algo mais profundo. E não, os barulhos continuavam, até que chegou um ponto que eles falaram, não dá para morar na casa, a casa não é segura para ter gente morando aqui. E eles saíram da casa, teve maior fuzuê, até que chegou um momento que eles falaram, não, a gente vai ter que chamar a justiça para ver o que está acontecendo. Mas eles acharam, só que a justiça achou bobeira, tipo, não, a gente vai ir por causa disso, só barulho, isso é ridículo, porque como assim seria espírito, fantasma? Até porque não tinha uma noção de espiritismo na época, que não havia nem sido criado, codificado, assim por se dizer. Então, com muita insistência, eles foram ver o que estava acontecendo. Eles demoliram a casa, quebraram a parede, quebraram o teto para tentar descobrir alguma coisa e não descobriram nada. Absolutamente nada, e o barulho continuava. Até que uma pessoa juntou toda a coragem possível e fez uma pergunta. Olhou tipo, espírito, você está aí? E teve uma batida. E foi aí que tudo começou, essa comunicação por batidas. Aí todo mundo começou a fazer pergunta. Até que teve um que perguntou, quantos botões tem minha camiseta? E foram 36 batidas e a camiseta tinha 36 botões. Aí perguntavam qual que é meu nome, e iam falando vários nomes diferentes, até que falava o nome da pessoa e tinha uma batida na hora do nome. E todo mundo tentando entender o que era isso. E virou praticamente uma atração. Como a gente fala, tipo, todo mundo chegou lá, nossa, tô curioso, quero perguntar, quero saber das coisas. Só que, na visão dos religiosos, isso não estava indo muito certo, porque os religiosos da época não acreditavam que isso poderia acontecer, achavam que era uma coisa de errado. Mesmo essa entidade, esse espírito que estava lá provando que não era, que ele só estava respondendo as perguntas, todas corretas, praticamente, que a pessoa perguntava coisa nada a ver, ele respondia certo. E tanto que até uma vez fizeram uma oração lá, e o espírito respondeu, tipo, batendo nas iniciais do amém. Respondeu assim, batendo até dar a palavra amém. Então, mesmo com tudo isso, essa relutância, os religiosos optaram por fazer um exorcismo, que não funcionou. Logicamente, pela visão do espiritismo, a gente sabe que o exorcismo não funciona desse jeito. Que não tem como a gente pegar e expulsar o espírito de onde ele está. O que funciona é a nossa vibração. A gente não consegue expulsar o espírito daqui. A gente consegue mudar a nossa vibração. Olhar e falar, não, isso está me perturbando, eu não estou conseguindo, vou mudar como que eu estou me sentindo. Vou elevar isso tudo que eu consigo me blindar contra essa influência. Então a gente não ia conseguir expulsar. Tanto que tem até o caso que Jesus, que ele expulsou o espírito de um garoto. Gente, era Jesus, né? Se for pensar assim, ele era moralmente muito mais evoluído do que o espírito. E não é só porque ele expulsou o espírito. Ele blindou o garoto. Porém, se o garoto, tipo, do nada voltasse, vou voltar até que eu vou, tipo, baixar minha vibração de novo, o espírito ia voltar, o obsessor ia voltar a estar ali. Tudo é muito dependente da vibração que a pessoa tem. Então, depois de tudo isso acontecer, do exercício não ter dado errado, porque, logicamente, a gente sabe, né? Eles decidiram que não, é alguém, não é possível não ter alguma coisa para mostrar o que é, porque as pessoas muitas vezes fecham os olhos por desconhecido, não conheço isso, não quero saber, então tem que ter algum culpado. Tanto que eles suspeitaram de uma doméstica que trabalhava nessa casa e falaram, não, vamos fazer uma reunião, ficar todo mundo aqui e vão ficar de olho nessa aí. Aí a justiça foi e ficou de olho na mulher, mas não aconteceu nada. Aconteceu as batidas e ela tava, tipo, de boaça lá, tranquilona. E eles não desistiram, eles não iam conseguir prender ela, mas eles queriam prender alguém, era o objetivo. Até que em uma das reuniões,
eles fizeram uma filha confessar que eram os pais dela, alguma coisa assim, e tipo, a garota confessou, só que não eram os pais dela, e os pais foram presos. O casal foi preso por 3 meses, alguma coisa assim, até mais tempo. Que eles continuaram porque eles foram presos, mas o fenômeno não acabou. As batidas ainda continuavam lá. Os dois presos, a justiça sem saber o que fazer, fechando os olhos por ter medo de olhar para o que podia ser, e nada disso era explicado, só ia continuando. O barulho continuava, era cada vez mais frequente, não tinha culpado e todo mundo ficou louco. Até que chegou um tempo que eles olharam e, tipo, perceberam que acabou. Os barulhos acabaram. O casal foi preso, foi solto e os barulhos acabaram, simplesmente sumiu. E esse caso, como eu falei, foi em 1761, só que ele foi anotado somente em 1811. Que o caso ele acabou com o pessoal se perguntando: no futuro a gente vai ter uma resposta sobre isso. No futuro a gente vai descobrir. E o caso foi publicado em 1811 e falando assim: não tivemos uma resposta até hoje. E depois republicado na Revista Espírita de 1858, que nós sabemos a resposta. Que, como o Matheus falou das classes de espíritos, na classe de espíritos nós temos o quê? Nós temos espíritos batedores. E atualmente a gente sabe sobre isso, a gente estuda sobre isso e sabemos o que aconteceu. Porém, é engraçado como essa falta de informação fazia todo mundo ficar louco, porque agora a gente sabe, a gente consegue entender mais e ver tudo o que está acontecendo. Porém, antes o medo era tão grande, a mente fechada das pessoas foi tão grande na época que a ponto de prender pessoas assim, tipo, não é possível que esse barulho não acabe, vou ter que prender uma pessoa. Então, eu achei engraçado esse caso para ver como que vai mudando, que ao passar do tempo a gente vai tendo respostas e cada vez mais rápido. E a gente sabe agora que depois que o Livro dos Espíritos foi codificado, a gente teve resposta de tudo isso. Eu acho muito incrível isso. E é mesmo, né, Tainara? A gente conseguir observar como que a gente vai analisando coisas do passado e com o tempo a gente vai entendendo o porquê, entendendo o que significava, né? O próprio caso mesmo, né? Era uma assombração, né? Naquela época ninguém entendia. E aí o Espiritismo vem e traz para nós, né? Que existe vida depois da vida, né? Que a vida continua e que os espíritos estão aí, né? E estão aí em todas as partes. Alguém quer fazer algum comentário? Eu queria comentar. Não, é que eu queria comentar que eu achei interessante isso, né? Porque, por exemplo, até está relacionado com a minha mensagem com o meu capítulo que eu falei, né? Que tem uma hora lá que ele fala que às vezes os espíritos não queriam dar certas informações porque não era o momento, sabe? As pessoas, a humanidade não estava preparada. Funciona bem para essa mensagem do batedor, né? Se alguém chegasse lá e explicasse, as pessoas iam falar: isso aí é louco. Esse cara, ele tá maluco, ele não tá entendendo. Porque a humanidade não estava evoluída, digamos assim, o suficiente para entender certas coisas. Então é muito interessante isso, né? Uhum. E é bacana a gente prestar atenção, né, Matheus? Como que a humanidade, a gente como humanidade, a gente tem uma extrema dificuldade em aceitar aquilo que a gente não conhece, né? Mais cedo eu e a Tainara, a gente estava trocando algumas ideias, né, para a Revista Espírita de hoje, e a gente estava falando exatamente sobre isso. Como que Kardec, além de ser, né, muito inteligente, muito organizado, porque o Matheus falou isso no começo, né? Ele codificou algo a partir de, vamos dizer assim, entre aspas, do nada, né? Ele só tinha aquela experiência mesmo, aquela vivência, né, das mesas girantes e a certeza de que aquilo tinha um sentido, tinha uma lógica, né? E como ele precisou ser humilde para olhar para uma coisa que ele não conhece e falar assim, nossa, pode ter algo aí, tem algo que eu não conheço, algo para eu conhecer. Porque a nossa resposta instintiva, quando a gente vê algo que a gente não conhece, é o quê? Que é isso? Não conheço, não sei o que é. Tá errado. Não é? Não existe. Nossa, viajou. Não é isso que a gente faz? Porque a gente não conhece. Agora, Kardec olhou um negócio que ele não conhece e falou assim, vamos ver o que tem aí.
se for pensar até, a gente tem essa mania desde sempre, sempre vai ter. Olha o caso do Hospital de Barbacena, que foi o hospital psiquiátrico, que era todo mundo, eram pessoas incompreendidas, que eles olhavam, não é possível que isso possa existir, vai para o hospital, vai se tratar. Tratavam tudo como loucura, igual a pessoa mora na rua, vai para o hospital. Ah, a pessoa LGBT vai para o hospital, a pessoa tem autismo, vai para o hospital porque é louco. Tipo, eles não tratavam isso como, tipo, eles querem fechar os olhos. Não, a gente vai ter que extinguir tudo porque tudo é sinal de loucura e vai ir para o hospital. Então, acho que desde sempre tem isso, porque infelizmente por algum tempo a gente ainda vai ter isso, que a gente ainda tem esse medo de abrir os olhos para o novo. Mais algum comentário? Vinícius, quer falar? Ah, aqui. Mexeu a câmera, falei assim, pô, vai falar agora. Bom, vamos lá então para o nosso último artigo da Revista Espírita, para os 2 últimos, né, que eu vou comentar um pouquinho com vocês, que são, os 2 vão falar de Júpiter, chama-se A Propósito dos Desenhos de Júpiter e Habitações em Júpiter. Então, esses 2 últimos artigos, eles são muito interessantes e até agora vocês vão ter que olhar a Revista Espírita, porque eu não vou comentar, tá bom? Não vou comentar aqui como é o desenho, mas eles têm desenhos das habitações em Júpiter. Então, vocês vão lá olhar a Revista Espírita para não ficar, né, não passar vontade aí de saber como são as habitações em Júpiter. Ele vai mostrando esse desenho e o espírito, né, que fez esse desenho, ele também deixou uma nota, vamos dizer assim, explicativa, falando um pouco do desenho e falando um pouco das questões do planeta Júpiter. Só lembrando que nós temos mais 2 ou 3 revistas espíritas aí para trás, onde já falamos sobre Júpiter, né, sobre seus habitantes, sobre o próprio planeta, né? Então, quem tiver interesse em saber um pouquinho mais de Júpiter, é só voltar umas casinhas aí, né, na nossa playlist da Revista Espírita. E para situar, Júpiter é a morada de espíritos bons, né? De espíritos que já são puros. Então, é muito bacana a gente observar algumas coisas no artigo. O artigo comenta, né, muitos fazendo uma comparação de Júpiter com o nosso mundo, né, mostrando que é diferente, e eu até destaquei para a gente comentar isso, né, como que é interessante essa nossa insistência em sempre achar que o mundo espiritual vai ser algo muito diferente do nosso mundo. E acho que é até cultural, que a gente vem de uma cultura predominantemente católica, que nos mostra, né, que o céu e o inferno, que são coisas totalmente diferentes do que a gente tem. Então, a gente tem essa crença de que, nossa, o mundo espiritual vai ser muito diferente daqui. Não, por quê? Porque nós, aqui no mundo físico, somos uma cópia do mundo espiritual, uma cópia bem ruinzinha, mas nós somos uma cópia do mundo espiritual. Então, acho que é importante, né, a gente observar isso, que o mundo espiritual é como o nosso mundo, só que melhora um pouquinho, né? E aí ele começa a falar um pouquinho sobre Júpiter. Vai falar que Júpiter é um planeta de espíritos bons, né, como eu disse para vocês, e que, lembrando da escala espírita, que a gente falou hoje bastante, quem tiver interesse de ler sobre a escala espírita, tem uma revista espírita que fala sobre isso, no comecinho do ano. E também nós temos no Livro dos Espíritos, né, uma parte que fala sobre a escala espírita, que são as diversas ordens de espíritos que nós encontramos. Então ele fala, né, que lá tem espíritos bons, é um planeta de espíritos bons, mas que nem todos estão no mesmo nível. É igual aqui, nós estamos num mundo de espíritos imperfeitos, num planeta de provas e expiações, mas todo mundo é bom do mesmo jeito, ou todo mundo é mal do mesmo jeito? Não, né? As pessoas têm níveis diferentes de bondade, de maldade. Não gosto muito de usar a palavra maldade, mas é a palavra que a gente tem. Mas as pessoas têm níveis diferentes.
E lá em Júpiter também. Então, os espíritos que eles são bons, mas ainda não são puros, vamos dizer assim, eles ajudam nos trabalhos do próprio planeta Júpiter. E os que já são puros, eles ajudam outros planetas. Olha que bacana, imagina, a gente vai chegar no nível de ajudar outros planetas, né? Nós também vamos chegar um dia. E fala também, né, que esse planeta também tem algumas características semelhantes à Terra, como moradias, reuniões, cerimônias, ou seja, os espíritos continuam vivendo, né? A vida continua. Outra questão, né, que eu destaquei para nós. Será que esses espíritos de Júpiter, eles reencarnam para provar e expiar? Não, porque eles já são puros, eles já são bons, eles não precisam mais provar nem expiar nada. Mas, se eles tiverem uma missão, provavelmente eles vão reencarnar, mas é em missão, não para provar nem para expiar. Até porque a matéria não exerce mais muita influência sobre esses espíritos. Então, é como a encarnação de Jesus no nosso planeta, né? Por mais que ele tivesse revestido da matéria, aquilo não dominou a sua existência. Vamos lá, o que mais que ele fala aqui que eu destaquei? Ele fala também do corpo dos habitantes de Júpiter e fala que o corpo deles, ele usa a palavra vapor, mas ele diz que não gosta muito dessa palavra e que a gente não tem outra palavra melhor, né? Então, mais uma vez, a imperfeição do nosso vocabulário, né? Ele fala que compara o corpo com um vapor luminoso, impalpável, né? E que a luminosidade do espírito de Júpiter está mais na região do rosto e da cabeça. E ele até compara que os pintores, né, do nosso planeta Terra viam esses espíritos e relacionavam, né, a sua pureza com a auréola, simbolizavam através da auréola para mostrar que é essa luminosidade, né, que sai pela cabeça dos habitantes de Júpiter. Olha que coisa, né? A gente tem coisas aqui que a gente não sabe nem de onde surgiu, mas tudo tem explicação, né? Talvez quando surgiu a primeira obra com o anjo, com a auréola, e ainda reforça a visão do anjo, porque lá em Júpiter, os espíritos, na sua maioria, volitam. Ó, tudo contribuindo para as visões que a gente tem, né? E não sabe o que é. A gente olha uma pintura de um anjo e fala assim, nossa, não sei de onde veio. Veio, gente, dos desdobramentos e das excursões que a gente faz, né? E no mundo, quando a gente está errante no mundo espiritual, ou quando a gente está, né, dormindo, que a gente faz também no mundo espiritual. Então a gente vai descobrindo, né? Outra coisa que é muito bacana, ele fala da questão dos animais em Júpiter. E, bom, é bem complexo, assim, essa questão dos animais em Júpiter, mas, assim, conselhos vocês dar uma lida. O que eu concluí foi que é mais ou menos assim. Vamos pensar, assim, que o animal, ele tem um princípio inteligente, vamos dizer assim, um princípio de espírito, né, que habitou o mineral, habitou o vegetal, está habitando o animal e vai habitar o hominal, que é o homem, certo? Então, vamos dizer assim, que o animal em Júpiter é um up do animal no planeta Terra, né? Como se fosse um animal um nível acima do animal que a gente tem aqui. Ele tem um pouco mais de consciência, ele tem um pouco mais, né, de características parecidas com o humano, mas ele não é um ser humano. Por quê? Porque ele ainda está na fase, né, de ser um princípio espiritual, né? Ele é um princípio inteligente. E lá em Júpiter são os animais que fazem qualquer trabalho braçal que eles tiverem, trabalho de construção, esse trabalho mais material, vamos dizer assim, certo? São os animais que fazem. Mas, assim, lá também não tem trabalhos que nem a gente tem aqui, né? Que são exaustivos, a gente tem trabalhos mais materializados, mas não é como aqui no planeta Terra. Bom, o que mais? Lá também, né, fala que o dia tem a duração de 5 horas e a noite também tem 5 horas. Mas tudo é relativo, né? Por quê?
Porque eles não precisam, por exemplo, para se alimentar, eles não precisam ir lá no fogão, pegar comida na geladeira, esquentar comida, temperar, colocar no prato, comer. Não, né? Eles fazem isso através da natureza, né? Através da luz solar, de várias maneiras muito menos materializadas que a nossa. Então, se a gente gasta 1 hora para se alimentar, às vezes eles vão gastar 30 segundos, 1 minuto. Então, se você tem 5 horas no dia e eles precisam descansar muito menos que nós, rende muito mais, porque o trabalho é muito mais de pensamento, né? É na linguagem do pensamento, do que no esforço material, né, de executar as atividades. E uma frase que eu vou fechar com ela, que eu achei muito bacana, que eles falam, que ele fez essa comparação, é assim, ó, o espírito elevado pensa e delibera. Então, ele pensa e decide qual a melhor opção. O espírito inferior age com sua própria iniciativa. A gente. E o animal executa. Então, olha que bacana essa comparação. Não que a gente só age com a nossa própria iniciativa, muitas vezes a gente pensa e delibera também, mas não é a todo momento. Então, mostra, né, até para nós, é uma comparação muito bacana das nossas atitudes. Né? Quando eu ajo em alguma coisa, eu vou lá e reajo, né? Eu só executo aquilo? Se sim, então, eu não estou usando da minha racionalidade, eu estou agindo, né, com desenvolvimento animal. Se eu consigo já, né, agir, mas tomar iniciativa, mesmo sem refletir muito, tomar uma atitude, já estamos no caminho de espírito inferior, imperfeito, né? E o nosso objetivo é pensar e deliberar, né? Pensar e tomar as nossas próprias decisões. É bem interessante, se vocês quiserem ler, eu só coloquei algumas coisas aqui, tem muito mais informação sobre Júpiter, e é muito, muito bacana. A gente fica escolhendo, né? Daqui a pouco o pessoal já não quer mais ir para nosso lar, né? O pessoal quer ir passar as férias em Júpiter depois que desencarnar. Gente, fiquem à vontade para fazer algum comentário. Só para quem quiser pesquisar, é na Revista Espírita de março, que fala de Júpiter, e de abril também, uma seguida da outra. Muito bem. Mais alguém quer fazer algum comentário? Certinho? Muito bem, pessoal. Bom, acho que todo mundo, né, destacou alguns pontos dessa Revista Espírita de agosto, e a gente espera que vocês tenham gostado das reflexões. Todo mundo preparou com muita dedicação, muito carinho, e eu espero poder ver mais vezes, né, a Tainara, o Matheus aqui com a gente na Revista Espírita. E vocês podem se despedir, cada um se quiser, né, fazer suas considerações, dar, né, o seu boa noite, fiquem à vontade. É isso. É muito legal participar, né? Legal, a gente acaba estudando também, né? Aprendendo mais sobre a doutrina, então é sempre muito, muito importante, né? Participar, eu acho. Então é isso. Boa noite, pessoal. Então, gente, foi muito legal participar dessa Revista Espírita. Foi uma experiência, pode-se dizer que única, porque eu nunca tinha pensado que eu ia pegar para ler Revista Espírita. E quando menos vê, você vai lendo aqui. Como o Matheus disse, isso a gente aprende muito. Eu acho que eu aprendi muito mais do que eu tô aqui para falar, né? Eu não gostei muito de fazer parte. Uma boa noite aí para vocês. Eu queria agradecer, né, a participação do Matheus e da Tainara. É legal essa interação, né, ver que a mocidade está participando, tudo. E como eles trouxeram, né, a gente às vezes dá até um tabu nessa leitura da Revista Espírita, mas a gente vê que tem muita coisa interessante ali, que muitas vezes a gente pode ter acesso, né, não é difícil. E são coisas bem interessantes para a gente estar estudando. Como eu disse anteriormente, a gente tem uma gama muito grande, né, de conteúdo que a gente pode estar aprofundando, que a gente possa aproveitar melhor o nosso tempo, né, com coisas úteis
que vão, né, angariar alguma coisa de boa, mudar nosso comportamento, nossa visão de algo. Agradecer a Vanessa também por estar junto aí nessa revista Espírita e agradeço também pelo convite de poder estar participando com vocês. Né? Muito bom, pessoal. O Matheus vai fazer a prece final para a gente. E já agradeço de antemão, né? Todos vocês que nos assistiram e que vocês possam sair, né? Com o coração cheio de esperança, com a mente cheia de conhecimento e com vontade de trabalhar, né? Pela nossa mudança interior, cada dia. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Jesus, para que a gente possa sair daqui do estudo tranquilos, que a gente possa ter paciência durante essa semana que está iniciando, que a gente possa também pensar nos ensinamentos que foram dados aqui, para a gente levar eles para a nossa vida, e para a gente também, conforme for passando as semanas, os meses, a gente continuar sempre aprendendo, estudando, melhorando, para a gente um dia chegar, quem sabe, no patamar de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite.